uma honra para cultuar Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que, por gentileza, coloquem-se em pé. Muito obrigado porque você veio cultuar Jesus aqui. Eu sei de gente que veio de longe, que atravessou vários bairros e várias casas, e nessas algumas igrejas, e você escolheu servir o Senhor hoje aqui. Para nós é uma honra e uma alegria recebê-los aqui. O nosso Deus irá nos abençoar aqui. Vamos orar? Senhor querido, esta igreja existe para o louvor da Tua glória. Não para outra razão, mas para o louvor do Senhor. O Senhor é digno de toda admiração, digno de todo o louvor, adoração, todos os aplausos. Fica bem um cântico de louvor ao Senhor. O Senhor venceu a morte e nos concedeu esta vitória. E nós estamos aqui para contar e cantar o nome do Senhor em honra ao Senhor. Abençoe este culto, Senhor. Que tudo aquilo que vai aqui acontecer, o aconteça para o louvor do Teu nome, para a edificação do Teu povo, para direcionamento do Teu povo, para a mobilidade do Teu Espírito na nossa vida. Abençoe, Senhor, as pessoas que o Teu Espírito já reuniu aqui e aqueles que ainda vão chegar. Aqueles que estão em outras congregações ministrando a Tua palavra, use-os também. Alguns presbíteros que estão nas congregações, que o Senhor os abençoe, capacitando-os a serem instrumento em Tuas mãos. E fale conosco, ó Deus, outra vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar, por gentileza, o hino 442. Hino 442. Ainda em pé, nossas Bíblias no Salmo 96. Como o pastor falou, é muito bom tê-los aqui conosco nessa noite, participando dessa nossa conferência missionária, 38ª conferência missionária da nossa igreja. E nesses 37,
Nesses 37 anos, nós temos visto que Deus tem feito grandes coisas através desta igreja. Então a nossa cidade tem sido abençoada com a vida dos irmãos, o nosso estado e o nosso país. Nós vamos fazer a leitura desse salmo, salmo de número 96. Eu queria fazê-la junto com os irmãos, todos juntos. A nossa versão é a mesma, pode ser que uma ou outra seja diferente, mas eu gostaria que todos nós fizéssemos a leitura desse salmo junto. Salmo de número 96. Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abala, e julgue os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Vamos orar? Pai, nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui nessa noite, prestando esse culto ao Senhor. Recebe, ó Pai, os nossos louvores, recebe a nossa adoração. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Queremos ser instrumento nas Tuas mãos. Queremos participar da edificação da Tua igreja. E todos que aqui estamos com os nossos corações abertos, porque queremos entender melhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Queremos participar ativamente da Tua obra, sermos agentes participativos, agente que conhece aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E perdoa-nos, ó Pai, porque muitas das vezes negligenciamos a Tua palavra, negligenciamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos. Muitas das vezes nós não praticamos aquilo que nós compreendemos da Tua palavra, mas queremos ser encontrados fiéis. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para ouvirmos um pouco mais da Tua palavra e nos dedicarmos e nos esforçarmos em praticarmos e cumprirmos a Tua palavra. Usa-nos, usa o Teu servo nessa noite, segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Está conosco a nossa irmã Denise, esposa do pastor João Luiz, e ela tem um cântico que ela gostaria de nos ensinar, hein? Então ela vai ter a oportunidade agora. Primeiro a letra toda? Então, com as instruções antes. Esse corinho
dialeto parimitério. E eu quero dar algumas informações para vocês antes da gente cantar. Primeiro, vocês entenderam antes, porque eu estava sem microfone? É uma música da língua Yanomami num dialeto parimitério. Então, eu quero dar algumas instruções para vocês. É uma música simples, porque o Yanomami é um povo de música simples mesmo. A harmonia não é muito elaborada. Então, a gente só fica repetindo. E quando são eles que estão cantando, é muito bonito, porque eles, culturalmente, o costume deles culturalmente, alguém, quando eles cantam, um fala uma frase e os outros vão repetindo. Então é como se fosse quase que um concurso. Quem que repete melhor, igual o que foi falado. Então é justamente esse tipo de música que eles fizeram para louvar o Senhor também. Então a primeira linha ali, as duas primeiras linhas, está dizendo Deus acua, Deus existe. A segunda, Deus ademe, Deus, ele está vivo, ele é eterno. Deus adodirre, Deus é bom. As próximas. Deus ao iai, Deus é santo. E a Honemuime, Deus não mente, ele não mente. Então é isso que o corinho está dizendo. Então algumas instruções primeiro. O K tem o som de K, o T tem som de D, todos os T's que aparecerem aí tem o som de D. O H tem som de R. Eu acho que é só isso. E o dodirre, a gente fala como o pessoal lá do Nordeste fala. Não fala dodirre, é dodirre. Igual dia, que o pessoal lá do Nordeste fala. Tem alguém aqui do Nordeste? Aí, ó. O povo aí tá sabendo falar Yanomami que nem só, tá? Então é assim. Então não é dodirre, é dodirre, tá? Então eu vou cantar a primeira para vocês pegarem a melodia e depois a gente vai cantar, se Deus quiser, que não é a minha especialidade cantar, vamos cantar com o piano. Então a primeira linha é Deus acua, Deus acua, Deus ademe, Deus ademe, Deus adodirre, Deus adodirre, Deus ao iai, Deus ao iai, Ahoremuime, Ahoremuime. Deu? Foi o treino aí. Então, de novo, Deus acua, Deus ademe, Deus adodirre, Deus ao iai, de Ahoremuime. Tá? Vamos de novo então. Vamos ficar em pé? Eu não repeti? Então eu não repeti, segundo o meu marido. Vamos lá. De novo. Deus acua, Deus acua, Deus acua, Deus acua. Eu troquei, né? Faz aí como os homens fazem no filho.
Glória a Deus, irmãos, muito bom. Vamos passar agora para o nosso momento de cânticos espirituais. Ah, perdão, irmãos, tem o coral. Milton. Vamos louvar o Senhor com nossos cânticos espirituais. Colocar em pé. Hoje, se eu não vou no quinto domingo, é o nosso dia de cantar músicas antigas. Não são as mesmas músicas da manhã. Tem muitas músicas antigas, então nós tocamos. Um conjunto novo de músicas antigas. Nós vamos começar cantando 2 hinos em sequência. Não me importa se o sol não brilhar. E logo em seguida vem o Josué. Vem com o Josué e o Vale de Jericó. Esses 2 hinos estão numerados. Yes.
levantai os vossos olhos e vede as terras. É um hino bem curtinho, então nós vamos cantá-lo 2 vezes. Cristo veio me buscar, para o céu me levará. Bem alegre, vamos cantar. Voltará.
Vamos continuar louvando ao Senhor agora com o coral. Está conosco desde ontem o pastor João Luiz Santiago. Era desejo do coração do Maurício e do meu trazê-lo o ano passado, mas ele não tinha vaga na sua agenda. Aí, esse ano deu tudo certo, ele está conosco. Convido o pastor Maurício, que vem aqui à frente, e apresente para a igreja o pastor João Luiz e sua esposa Denise. Em seguida, você está com a palavra. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Alegria estar na casa do Senhor, né? E para nós é um motivo também de grande alegria poder trazer o João Luiz e a Denise. A Denise já esteve aqui, mas por favor, Denise, novamente, né? Formalmente apresentado, esposa do João Luiz. Nós, enquanto seminaristas da Palavra da Vida, Deus nos abençoou profundamente com a vida desse casal, dos seus filhos. Ele tem um casal de filhos.
e são muito especiais para nós. Durante 2 anos trabalhamos intensamente, quer dizer, eles trabalharam intensamente na nossa vida, né? Uma vez não deu certo, na segunda acho que mais ou menos. Mas graças a Deus eles têm experiências de vida profundas na área de missões. Trabalhou muitos anos entre os índios Yanomamis. São membros da Missão Evangélica da Amazônia, a MEVA. João Luiz faz parte do Conselho de Administração da Missão Asas do Socorro. E graças a Deus houve um cancelamento aí de uma igreja, e ele pôde estar conosco aqui neste final de semana e abençoando desde ontem o Ministério da Maturidade, uma palavra de encorajamento, de incentivo, e também uma parceria com o Ministério de Expansão, juntos aqui, fazendo esse esforço conjunto para poder trabalharmos nessa conferência missionária. Então é uma alegria grande, né? Já comentamos isso de manhã, uma alegria grande ter você aqui, João e Denise. Tempos preciosos que temos aqui juntos nesse final de semana. Queria só fazer uma rápida citação. No período da manhã, na escola dominical, nós vimos também um filme da MEVA, dos 50 anos da MEVA, e no meio do vídeo foi citado a Bíblia, a primeira Bíblia na língua indígena no Brasil, uma Bíblia completa. Existem muitos fragmentos da Bíblia, do Novo Testamento, Antigo, mas uma Bíblia completa numa língua indígena, a primeira versão e única até hoje conhecida, ela está aqui nas minhas mãos. É uma emoção grande porque eu encontrei essa Bíblia num sebo aqui em São José, e por 4 anos eu persegui essa Bíblia, e por 4 anos ela estava na prateleira, e eu consegui tê-la em minhas mãos. Isso aqui é uma raridade. A pessoa, depois que ela vendeu, ela soube da raridade, ela ficou assim perplexa, né? E falou: agora já é tarde, porque ela é minha agora, Deus preservou ela para mim. Então está aqui, irmãos, a primeira Bíblia na língua Waiwai, uma língua indígena no Brasil, uma Bíblia completa, né? Isso aqui é um privilégio, uma bênção, né? Que a Igreja Evangélica no Brasil pode ter disponível, especialmente os nossos irmãos da língua Waiwai. Então, a palavra é sua, João. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Que você possa guardar recordações do nosso tempo aqui, tirando aquela coisa da escada de hoje. Tudo bem? Queridos, graça e paz de Jesus a todos. Um prazer estar de volta aqui e, de novo, podermos ter a oportunidade de, juntos, ao redor da palavra de Deus, dela aprendermos. Muito obrigado, Maurício, Regina, muito obrigado, Fernanda, obrigado, Pedrão, muito obrigado, pastor, pela oportunidade, pela franquia do púlpito, por esse final de semana aqui, pelo carinho dos irmãos. Nós louvamos a Deus pelas oportunidades tão preciosas que Ele nos dá de conhecermos esta grande família, a família de crentes no Senhor Jesus. Pessoas as quais não tínhamos visto antes, mas parece que já nos conhecemos há algum tempo por causa da ligação, da união causada pelo sangue de Jesus. Para mim e para Denise foi uma grata satisfação. Obrigado também, pastor José Carlos, de estarmos aqui com os irmãos. E o final de semana começa e de repente já está acabando. Daqui a pouco estamos voltando para Atibaia, mas eu quero deixar registrado aqui publicamente. E os irmãos são muito corajosos. Permitirem a minha esposa cantar aqui na frente, isso é uma coisa fabulosa, né? Vocês são muito carinhosos mesmo, porque tanto eu quanto ela, nós somos assim meio taquara rachada, sabe? Quando bate um vento assim de curva, é terrível mesmo, né? Mas muito obrigado, que Deus continue abençoando aos irmãos aqui desta igreja. Missões tem nome, você. Lembra do tema da nossa conferência missionária? 37ª conferência missionária agora. E eu gostaria de começar a minha palavra aqui fazendo menção do Taj Mahal. Você já ouviu falar do Taj Mahal, sem dúvida alguma. Mas não. Eu não estou fazendo referência àquele cassino lá em Las Vegas. Na verdade, aquela cidade que é a meca do jogo de azar. Não estou fazendo referência a esse Taj Mahal. Estou fazendo referência ao verdadeiro. Aquele que está lá na Índia, na região ali de Agra, e aquele palácio tão bonito, aquela obra arquitetônica tão exuberante, que, no entanto, não é um palácio, não é uma construção para se viver nele. O Taj Mahal tem um outro fundo. Aquilo é um mausoléu.
Eu e você sabemos a que se presta um mausoléu para receber os restos mortais de queridos nossos. O Taj Mahal é este mausoléu. Enorme, lindo, é uma das maravilhas do mundo moderno, muito bonito, realmente. Se você for um pouquinho curioso, chegando em casa, joga lá no seu computador, Taj Mahal. Não importa se você vai escrever de um jeito meio errado, não tem problema, vai aparecer uma série de fotos lá. Uma construção lindíssima. E ela tem uma característica muito ímpar, muito particular. O Taj Mahal tem os seus aposentos, aquele mausoléu, recoberto por milhares e milhares e milhares e milhares de espelhos, pequenos espelhos. E como se não bastasse, ao redor, no pátio externo do Taj Mahal, tem vários espelhos d'água, aquelas piscinas bem rasinhas que refletem ainda mais toda a exuberância daquela arquitetura. Mas o Taj Mahal, ele encerra uma história muito triste, muito triste. Lá pelos idos de 1600 e alguma coisa, um imperador muito poderoso naquela região, que dominava completamente toda a área, tinha a sua amada que veio a falecer. Aquele mausoléu foi construído para receber os restos da sua querida. Mas aquele homem, os anos foram passando, ele envelheceu e já não dominava muito bem, nem mesmo a sua própria família, e um de seus filhos usurpou dele o trono, roubou dele o trono e encarcerou seu pai. E aquele homem só tinha uma alegria, então. Cada dia ele pegava um pedaço de espelho, um caco, colocava para fora da prisão onde ele estava e colocava aquele espelho num determinado ângulo e ele via ao longe o Taj Mahal. Era a alegria diária daquele homem. E conta-nos a história que ele morreu segurando firmemente um caco de espelho, e a última visão que aquele homem teve foi a visão das lembranças da sua amada, vendo o palácio, o mausoléu, o Taj Mahal. Eu queria fazer uma proposta para você e para mim essa noite. Eu e você necessitamos, precisamos, devemos, é planejamento de Deus, espalharmos e espelharmos a glória do Senhor. Por favor, não estou trabalhando aqui com um jogo de palavras, não estou aqui engabelando ninguém, por favor. Deus deseja de mim e de você que espalhemos a sua glória e a espelhemos igualmente. E eu quero fazer um rápido passeio por alguns versos do Antigo Testamento, especialmente, e vamos culminar lá no Novo. E eu gostaria de ler algumas passagens, peço que você pegue sua Bíblia, e a primeira dela é a passagem que fala da criação do homem, da mulher, do ser humano. Abra sua Bíblia em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Quero ler os versos 26, 27 e 28. Mesmo assentados como estamos, diz-nos a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem, façamos nós, Pai, nós, Espírito Santo, nós, Jesus, o Filho. A Trindade está presente aí. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que se movem pela terra. A primeira palavra que o Criador dirige à sua criatura, a primeira palavra de Deus ao homem, ao ser humano, é uma palavra missionária, perceberam? O homem recebe de Deus, na primeira verbalização do Criador para com ele, uma incumbência, uma tarefa, uma missão. Não tem o aspecto salvífico, não tem o aspecto tecnicamente chamado soteriológico, mas vejam, Deus diz ao homem: domine, cuide, guarde. Começamos no verso 26, e o verso 26 diz que Deus faz o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Todo homem, toda mulher é imagem e semelhança de Deus. Todo homem, toda mulher traz em si flashes, rabiscos, essência, caráter de Deus. Mesmo aquele homem que está na sarjeta agora, mesmo o pior crápula que você possa imaginar, este homem, esta mulher é imagem e semelhança de Deus, porque assim Deus nos fez. Diz a palavra do Senhor no verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira colocação asseverada que eu quero deixar aqui. Eu e você, todo homem, toda mulher é imagem de Deus, é semelhança de Deus. Obviamente que os irmãos me entendem perfeitamente, não estamos fazendo referência a uma imagem física, a uma imagem tangível, não. Imagem espiritual, da essência, do caráter do Senhor. Todo ser humano a possui. E Deus dá a ordem ao homem, dizendo que ele deveria ser fértil, verso 28, e multiplicar-se pela terra. Em outras palavras, Deus está dizendo para o ser humano: eu quero que vocês se espalhem pela terra e espelhem a minha glória, porque todo homem, toda mulher é um pequeno espelho de Deus. Deus queria olhar para cada canto da face da terra, se é que na face da terra há algum canto. Ele queria olhar para cada lugar da terra e ver-se, e ver a sua imagem, a sua semelhança. Deus queria ver toda a terra pigmentada com a sua imagem, com a sua semelhança. É por isso que ele dá esta ordem muito clara para o homem, para a mulher, para o ser humano. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Eu gostaria de dar um rápido passeio aqui para percebermos se o homem atende às expectativas de Deus neste sentido. Entramos no capítulo 2, tem alguns outros eventos, a origem da humanidade está aí. O triste capítulo 3, o relato da queda, acompanhe na sua Bíblia. Entramos no capítulo 4, o primeiro homicídio sobre a face da terra. O primeiro derramamento de sangue intencional de um homem para com outro. Caim mata seu irmão Abel. Chegamos no capítulo 5, triste capítulo 5 igualmente. Repararam que o capítulo 5 vai terminando quase como uma mesmice, porque diz que cada homem que está relatado aí morreu. Fulano viveu tantos anos, teve filhos e filhas, casou-se com Beltrana, investiu na bolsa, comprou uma casa na praia, fez viagem, etc. E morreu. Todo homem encontra a morte. Mas há uma observação importante no capítulo 5. E essa observação se chama Enoque. O verso 22 nos diz que Enoque andou com Deus. O verso 24 diz, de novo, Enoque andou com Deus.
e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Não sei como está aí na sua Bíblia. Deus o trasladou, Deus o tomou. Enoque andava com Deus. Enoque preocupava-se positivamente em agradar ao Senhor. Deus o toma, ele não conhece a morte. Entramos no capítulo 6. Quero ler os primeiros versos do capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, vejam, os homens estão atendendo às expectativas de Deus, não há dúvida. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. O bloco que lemos termina com uma disciplina do Senhor. O homem tem drasticamente reduzida a sua existência sobre a face da terra como uma disciplina. Os irmãos perceberam que no capítulo 5, os homens viviam, as pessoas, as mulheres, viviam muito tempo, 800, 600, muitos anos. Mas por causa da perversidade do coração do homem, Deus reduz a existência dele a apenas 120 anos. Vamos voltar para o início do texto, verso 1 do capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, atendendo às expectativas de Deus, eles estão se espalhando sobre a face da terra. Mas perceberam que não estão espelhando a glória do Senhor. Esse bloco de versos, ele encerra uma série de interpretações que algumas reputo eu muito criativas. Quero dar-lhes meu entendimento do texto. A expressão que diz os filhos de Deus faz referência a homens e mulheres que levavam Deus a sério. E eles se deixaram seduzir pelas filhas dos homens. Homens e mulheres que não estavam nem aí com Deus e se deram em casamento. E Deus percebe isso e não aprova isso. O homem tem um coração mau e ele está se espalhando pela terra, mas não espelhando a glória do Senhor. Ele está cumprindo parcialmente o desejo, a ordem de Deus. Continuemos na nossa jornada aqui. No capítulo 6 ainda temos o início do evento que conhecemos como aquele grande caixote flutuante de Noé, aquela grande balsa fechada. Nós conhecemos, é mais familiar, como sendo a arca de Noé. Capítulo 7 fala-nos do dilúvio, como a coisa toda aconteceu, aquela chuvarada. Capítulo 8, o dilúvio termina, aquela chuva cessa, as águas começam a baixar, e aí pelas bandas de Ararat, a arca de Noé, de Deus, encalha, claramente mostrando que as águas estão baixando, e Deus abre a arca. Entramos no capítulo 9, e os primeiros versos do capítulo 9 são interessantes nesse sentido. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Irmãos, repararam que as palavras que Deus entrega a Noé e sua família são as mesmas palavras, as mesmas ordens que ele havia dado a Adão e Eva. Aí está Deus dizendo:
sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O propósito de Deus continua sendo o mesmo no capítulo 9, em todos os capítulos da palavra de Deus. Nos dias de hoje, os propósitos de Deus não podem, não devem, não serão frustrados. Deus está falando aqui com toda a humanidade de então. 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8 pessoas, era todo o mundo humano de então. Assim como 2 pessoas, era toda a humanidade lá na criação. Deus quer reiniciar o ciclo. Deus quer que a terra seja povoada. Deus quer que o homem, a mulher se espalhem pela terra e espelhem o seu caráter, a sua essência, os seus atributos, a sua imagem. Entramos no capítulo 10. Vejam que no capítulo 10 nós encontramos a origem dos povos. Na verdade, o capítulo 10, ele encerra um exercício matemático muito interessante. Se você gosta de exatas, pegue papel e caneta e uma calculadora e leia o capítulo 10 de Gênesis. E aí você encontra as 70 famílias, clãs, tribos, etnias, nações do mundo de então. O homem está se espalhando, o homem está fertilizando toda a terra com a sua prole. E aqui no capítulo 10 encontramos 70 famílias, 70 clãs, tribos, etnias na face da terra. Entramos no capítulo 11, história sobejamente conhecida, minha e sua. O minarete de Babel, o obelisco de Babel, a torre de Babel, como nós mais conhecemos. Quero ler os primeiros versos do capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E não seremos espalhados. O homem, o ser humano, é intencionalmente mau. Deus havia dado uma ordem e estes homens conheciam a ordem de Deus. E aqui estão eles dizendo, na versão de João Luiz, quem deu essa ordem? Que loucura é essa de nos espalharmos pela face da terra? Afinal de contas, a união faz a força. Se nós nos espalharmos pela terra, nós nos autofragilizaremos. Nós seremos fracos, nós poderemos ser destruídos. Os homens estão se espalhando pela terra, mas chegam num lugar que o texto nos diz, verso 2, é um lugar chamado Planície de Sinear. Um lugar com campinas verdejantes, com boa qualidade de pasto, com fontes de água cristalinas, um clima muito equilibrado. Gente, que loucura é essa de nos espalharmos por aí? Olha que lugar sensacional. Vamos ficar aqui. Vamos construir uma cidade aqui nessa planície, um negócio assim grande, e vamos colocar no meio dela uma torre, um minarete, vamos colocar no meio dela um obelisco. E eles chegam a dizer que alcance os céus. Uma hipérbole aqui de porteira aberta, não é? Diz-nos os estudiosos que os homens e mulheres do mundo antigo eram homens e mulheres muito mais inteligentes do que nós. Se realmente eles quisessem uma torre que alcançasse, que tocasse os céus,
essa construção deveria começar no cume de um monte, não é verdade? Economizaria-se muita mão de obra e muito material. O fato é que eles estão dizendo aqui é o seguinte: vamos colocar no meio da cidade essa torre, esse pináculo, esse minarete, porque aquelas pessoas que viajarem num weekend aí com a família e forem pescar lá longe, talvez alguns pastores que forem levar o gado para comer um pouco mais afastado, um grupo que saiu para caçar de longe, poderão olhar para trás e ver o minarete, a torre, e assim retornarão. E nós nos manteremos aqui juntos, fortes. Sem dúvida alguma, o homem é intencionalmente mau. A perversidade no coração da humanidade em não espalhar e não espelhar a glória do Senhor. Sabemos muito bem quais foram as consequências dessa situação. A disciplina de Deus, naquela confusão linguística, aquela glossolalia, não é? Eles não conseguiam mais se comunicar, e aí na marra tiveram que se espalhar. Talvez devamos abrir aqui, irmãos, um pequeno parênteses com essa expressão planície de Sinear. Precisamos ficar ligados nisso. Estamos aqui numa conferência missionária. O tema dessa conferência é Missões tem nome. O seu nome. Missões tem nome. Você. Missões tem nome. Eu. Meu nome. Mas precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos com as planícies de Sinear na nossa vida. Precisamos tomar cuidado com as nossas áreas, zonas, ambientes, contextos de conforto. Fique atento com o seu emprego. Fique atento com o relacionamento que você está formando. Fique atento com a sua família. Fique atento com a sua igreja. Ela pode se tornar uma planície de Sinear. Um contexto que impede, que embota você de cumprir propósitos de Deus para a sua vida. A família, mencionamos hoje de manhã, a família, o emprego, o salário, a igreja, tudo isso, os filhos, a esposa, o marido, tudo isso, os recursos que temos, os nossos bens, casas, carro, etc. Tudo isso são meios que Deus nos dá para que cumpramos os propósitos dele. E é verdade, nós curtimos essas coisas, não é? Uma família bem formada, filhos criados nos caminhos do Senhor, os nossos bens, etc. Muito bem, positivo. Mas essas coisas, permitam-me a expressão, são para que cumpramos as expectativas de Deus a nosso respeito. São ferramentas nas nossas mãos para agradarmos ao Senhor e não fazermos delas fins em si mesmas. Isso é planície de Sinear. Olha que lugar lindo e maravilhoso. Vejam que fontes d'água. Olha que campina, que clima agradável. Vamos ficar aqui. E os propósitos de Deus ficam esquecidos. Podemos fazer da nossa família, da nossa igreja, um clube muito fechado. E a gente não consegue perceber necessidades alheias. Podemos. Precisamos tomar cuidado com as planícies de Sinear na nossa vida. Volta e meia, encontramos uma aqui e ali. E se não tomarmos cuidado, fazemos delas áreas, zonas de conforto. Que bloqueiam a nossa visão, que atrapalham a nossa vista de percebermos oportunidades e necessidades que o Senhor deseja alcançar. Entramos no capítulo 12 do livro de Gênesis. E eu quero parar aqui no capítulo 12 e dar um salto, então, lá para o Novo Testamento. O capítulo 12 de Gênesis
especialmente os seus 3 primeiros versos, são versos importantíssimos em toda a palavra de Deus, porque se prestarmos atenção um pouquinho, tudo o que acontece na Bíblia, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, é resultado desse início do capítulo 12. Tudo que vai ser relatado, tudo que vai acontecer na palavra de Deus, tem a ver com Gênesis 1, 2 e 3. Volta e meia a gente ouve um irmão ou outro dizer: o meu verso preferido na Bíblia é tal, João 3,16 e por aí vai. Gênesis capítulo 12 é como que se fosse a dobradiça da Bíblia. Todos nós aqui sabemos o que é uma dobradiça, correto? Se o seu carro está parado aqui fora, ou lá no estacionamento, primeira ação sua vai ser, depois de liberar o alarme, abrir a porta para entrar no carro, não é? As dobradiças estão ali atuando. Você vai chegar em casa, vai comer aquela macarronada, talvez do almoço, ou vai lanchar aqui ou ali, e vai escovar o dente depois, não é verdade? Você vai abrir ali uma portinha no banheiro, em algum lugar, porque ali está a sua escova, o creme dental. Dobradiças estão presentes na nossa vida de uma forma que nós nem percebemos, não é? Portas, janelas, etc. Se não é de correr na sua casa. Dobradiças. Talvez você tenha aí uma caixinha de óculos, alguma coisa aí que tem uma dobradiça. A sua bolsa, quem sabe. Dobradiça é aquele instrumento, é aquele objeto, é aquela coisa, que acessa a mim e a você a um novo conhecimento. É uma possibilidade de encontrar um novo horizonte. Algo estava oculto e a dobradiça permitiu o acesso, o conhecimento, o entendimento. Quando a gente abre aquela porta lá do banheiro, aquela porta ali do carro, nós acessamos um novo conhecimento, um novo ambiente. Gênesis 12, 1, 2, 3 é a dobradiça da Bíblia. Se não, vejamos. Diz a palavra do Senhor: então o Senhor disse a Abrão, ele ainda se chama Abrão, pai exaltado. Deus vai mudar o seu nome para Abraão, pai de muitas nações. Eu vou ler o nome dele como se já se chamasse Abraão, ok? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus continua com o seu propósito. Eu quero a minha glória, que está no homem, que está na mulher, que está no ser humano, espalhada e espelhada em toda a terra. E aqui Deus está falando para Abraão, está revelando a Abraão algo que ele ainda não havia falado para ninguém. Gênesis 12, 1, 2, 3 é um segredar de Deus para um homem. É um cochichar de Deus a respeito de um grande propósito que ele tinha. Segundo o costume literário da época, quando um recado era dado, quando um bilhete era transmitido e levado, a última parte, sempre, desse recado, desse bilhete, dessa mensagem, era a parte mais importante. Vejam o que diz no final do capítulo, no final do versículo 3, do verso 3. Abraão, por meio de você, eu vou abençoar todos os povos da terra. Através de você, cara, eu vou alcançar todas as famílias, todos os clãs, todas as tribos, todas as etnias
todas as nações da face da terra. Irmãos, na minha versão, a palavra é povos. Mas eu tenho certeza que vocês têm a sua Bíblia aí, e aí diz famílias. Grande maioria talvez diga famílias. Há algumas versões que dizem clãs, outras dizem nações. Ok, não tem problema. O que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra aqui no final do verso 3 do capítulo 12 de Gênesis é a mesma palavra do verso 32 do capítulo 10 de Gênesis. Nós mencionamos aqui as 70 famílias da terra, os 70 clãs, tribos. Vejam o que diz o verso 32, capítulo 10. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. A partir deles, as famílias, a partir deles, os clãs, as tribos, as etnias, as nações, os povos se espalharam sobre a face da terra. E agora está Deus falando com Abraão no final do verso 3. Abraão, em você eu vou abençoar aqueles povos. Em você eu vou abençoar todos os povos, clãs, tribos, etnias da face da terra. A mesma palavra fazendo referência ao final do capítulo 10. Paulo escrevendo aos Gálatas diz que eu e você, crentes no Senhor Jesus, somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão na fé, na crença, no acreditar, no confiar em Deus. E vejam que Deus dá para Abraão, permitam-me a expressão, algumas lambujas, algumas colheres de açúcar, alguns mamões com açúcar, não é? Abraão, eu farei de você um grande povo, verso 2, e vou abençoar esse povo. Olha, eu vou tornar famoso o seu nome. Abraão é um nome famoso, gente? É famoso, não é? E aqueles homens da Torre de Babel, eles desejavam um nome famoso. Olha o verso 4 do capítulo 11. Assim, o nosso nome será famoso. Quantos nomes nós conhecemos do episódio da história da Torre de Babel? Quantos nomes? Nenhum. Nenhum. O quanto Abraão é famoso. Quantas vezes ouvimos o nome desse homem? Muitas vezes. Abraão, acabei de falar de novo, vejam, é um homem famosíssimo. Somos filhos dele, inclusive, na fé. Deus diz para Abraão, eu vou tornar o seu nome, o teu nome famoso, e você será uma bênção. O verso 3, Abraão, eu vou abençoar os que abençoarem você, os que ajudarem você, os que se juntarem para ajudar na sua caminhada. Deixa comigo, eu vou ajudá-los também. Agora tem uma coisa, eu vou amaldiçoar, a minha mão vai pesar sobre aqueles que atrapalharem você. E Deus amarra essa comunicação com o seu servo Abraão, dizendo que nele todos os povos da terra serão abençoados. Missões têm nome, Abraão. Missões têm nome, seu nome, meu nome. E Abraão teve que fazer rupturas muito fortes, muito sérias, não é verdade? Abraão, ele não andou em planícies de Sinear. Abraão, eu quero que você saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa de seu pai e vá. Deus diz para Abraão, eu quero que você deixe as conveniências da sua vida. Eu quero que você vá para as incertezas do desconhecido. E Hebreus capítulo 11 nos diz, e Abraão saiu sem saber para onde ia. E é fato, foi exatamente isso. Abraão foi para o aeroporto, Abraão foi para a rodoviária, Abraão foi para o porto e comprou um bilhete. Qualquer bilhete. O texto diz que ele saiu sem saber para onde ia. E isso fazia parte do processo de Deus. Eu quero que você saia, eu quero que você vá. E em você saindo, em você indo,
eu vou fazer de você uma bênção. E cá estamos nós. Cá estamos nós. Resultado dessa promessa cumprida por Abraão, desse compromisso que ele faz com Deus. E ele tinha uma consciência muito clara: eu sou um elemento do espalhar e do espelhar a glória do Senhor. Uma comissão particular ele recebeu, e essa comissão chega até mim e até você. Antes de saltarmos lá para o Novo Testamento, deixe-me dizer uma coisa que está anotada aqui, eu quase fui passando por cima. Amados, espalhar sem espelhar não vale nada. Eu vou repetir. Espalhar sem espelhar não vale nada. Sair por aí com N propósitos não é propósito de Deus. Você formar sua família é uma coisa muito boa. Fazer a faculdade, ter um emprego, um bom emprego, ótimo. Mas e aí? Para que tudo isso? Para que nós curtamos a vida cristã? Não, absolutamente. Abra sua Bíblia, por favor. No Salmo 67. Que salmo interessante esse. O Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele tem tido, não é verdade? E nos abençoe. Deus tem nos abençoado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Olha só, e faça, ainda no verso 1, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que nós curtamos a vida cristã. Para que nós fiquemos juntos louvando o nome do Senhor. Para que nós aprendamos da palavra do Senhor. Não, nada disso. Salmo 67 diz que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, Senhor, a tua salvação entre todas as nações. E aqui está o salmista regozijando-se: louvem-te os povos, ó Deus, não somente nós aqui reunidos, louvem-te os povos, louvem-te todos os povos. Verso 4, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Ele repete: louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, que nós recebamos o nosso salário no final do mês, que Deus abençoe a nossa família, que a terra dê a sua colheita e que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Quem não quer isso? Todos nós queremos. Que Deus nos abençoe, verso 7. E o temam todos os confins da terra. O Salmo 67 diz claramente para mim e para você qual é o propósito da bênção de Deus na nossa vida. Qual é o propósito do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa família, do nosso emprego, dos nossos bens. O propósito é que toda a terra conheça o Senhor. Foi lido aqui na abertura, como leitura devocional, o Salmo 96. Que salmo sensacional esse, igualmente. Abra sua Bíblia, por favor. Eu não vou ler o salmo todo, mas o Salmo 96 é missionário de cabo a rabo. É missionário do primeiro verso ao último verso. E quantas vezes, irmão, está repetido, está comentado, está falado no Salmo 96, expressões que dizem respeito ao mundo. E eu quero pensar apenas eles. Vejam o final do verso 1. Todos os habitantes da terra. Verso 3. Anunciai a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Verso 4. Ele é mais temível do que todos os deuses. Verso 5. Todos os deuses das nações. Pulamos lá para o verso 7. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Lá no final do verso 9,
tremam diante dele todos os habitantes da terra. 10, digam entre as nações. No finalzinho do 10, ele julgará os povos com justiça. E aí no meio, quase pulei, por isso firme está o mundo. Verso 11, os céus, regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Verso 12, cantem de alegria todas as árvores da floresta. Verso 13, Deus julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Como isso acontecerá? Acontecerá à medida, ou na medida, em que eu e você atendermos às expectativas de Deus a nosso respeito. Estou retornando. Espalhar sem espelhar não vale nada. Vou mudar isso. Espelhar sem espalhar vale muito pouco. Você lembra de Jonas? Aquele profeta que recebeu uma ordem de Deus e fez exatamente o contrário. Ao receber a ordem de Deus, Jonas desce para o litoral, desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão do navio, e a descida de Jonas é vertiginosa. Ele desce para as profundezas do seu sono. Como se não bastasse, ele continua descendo e ele desce para as profundezas do mar. E já lá, ele desce para o fundo do ventre daquele grande peixe que o toma. Jonas não está atendendo à ordem e às expectativas de Deus a seu respeito. E ele só começa a subir. Jonas, a partir do momento que ele põe a mão na consciência e diz: pisei na bola, errei, fiz uma bobagem. E ele faz uma oração lá no ventre daquele peixe, reconhecendo o seu erro. Aí ele sobe. E ele chega em Nínive. E ele faz um serviço em Nínive muito ruim, ruinzinho demais. Nínive era uma cidade a ser percorrida em 3 dias. Ele percorre a cidade num dia. E a mensagem de Jonas para Nínive é: Deus há de destruir tudo isso aqui. E subiu no monte para ver descer fogo do céu e a disciplina do Senhor e acabar com toda a cidade de Nínive e com todos os habitantes. Mas a misericórdia de Deus está registrada lá no livro de Jonas. Do maior ao menor, todos cobriram-se de pano de saco e cinza, representando humilhação, arrependimento, pedido de salvação diante de Deus. E Deus salva a toda a cidade, salva todas aquelas pessoas. E Jonas fica irado com isso, porque ele queria acabar com tudo ali. E Deus é misericordioso para com Jonas e faz crescer uma plantinha que faz uma sombra ali, aquele sol escaldante na cabeça, no corpo de Jonas. E Jonas está irado, está aborrecido. E Deus manda uma pequena praga, um pequeno verme que penetra aquela planta e ela seca e morre. E Jonas fica. E Deus entabula uma conversa com ele. Rapaz, você está aborrecido porque eu fiz morrer essa plantinha que cresceu e agora morreu? Mas você não está aborrecido porque eu salvei os ninivitas? Porque eu livrei os ninivitas. Com isso você... E o livro de Jonas fecha-se. O livro de Jonas encerra-se. E não há uma conclusão, não há um encerramento claro no livro de Jonas. Sabe qual é o grande personagem desse livro? Aquele verme naquela planta. Porque foi ali que Jonas claramente revelou o seu coração. Lembra-se de Daniel? Daniel foi espalhado na marra. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas lá ele espelhou a glória de Deus. Jonas não queria nem espalhar e nem espelhar. José do Egito, conhecemos muito bem a história desse rapaz que tinha a inimizade grande dos seus 11 irmãos e foi vendido para o Egito como escravo e lá passou uns apertos
muito grandes, mas manteve-se fiel ao Senhor. Foi espalhado, sem querer ser espalhado. E lá espelhou a glória do Senhor. Vamos dar o salto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. E eu vou encerrar minha palavra aqui. Conhecemos muito Mateus capítulo 28 e os versos finais, as últimas palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei todos os dias, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui está Jesus dizendo para os discípulos, e não somente os 12, mas uma pequena multidão de discípulos, de seguidores do Mestre, antes que ele fosse assunto aos céus. Jesus está dizendo para eles: eu quero que vocês se espalhem por aí e espelhem a glória do meu Pai. E ele usa outras palavras para dizer isso. A minha versão diz, no verso 19: portanto, porque eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, vão e façam discípulos. Ide por todo o mundo. Talvez esteja registrado aí na sua Bíblia. Quando o Senhor Jesus diz, ide por todo o mundo, quando Jesus diz, vão, ele está usando as mesmas palavras do seu Pai lá atrás. Espalhem-se por aí. Quando Jesus diz, façam discípulos, ele está dizendo as mesmas palavras que seu Pai. Espelhem a minha glória, a glória do meu Pai. Façam isso. Vão. O alvo está distante. Distante geograficamente, distante culturalmente. O alvo está fora do nosso egoísmo. Missões tem nome, é você. Nós mencionamos hoje de manhã aqui que missões não é trabalho de sacerdotes. Missões não é trabalho de liderança. Missões é trabalho de todos nós, enquanto membros do corpo de Jesus, aqui na face da terra. E aqui está Jesus dizendo, vão, espalhem-se, porque o alvo está fora de mim e de você. E que tristeza é percebermos irmãos em Cristo que tem como alvo de sua vida o seu umbigo, atender os seus desejos e não atender aos desejos do Senhor. Quando Jesus diz, façam discípulos, está dizendo, espelhem. O alvo é comunicação. Eu e você precisamos intencionalmente comunicar, verbalizar a mensagem. É meio indefinido a origem. Dizem que foi Francisco de Assis que disse, se necessário, use palavras, testemunhe do Senhor. Precisamos ir além disso. Precisamos intencionalmente falar, comunicar, testemunhar com a nossa voz, além da nossa vida. O alvo é reprodução. Quem reproduz ovelhas não são pastores. Quem reproduz ovelhas são outras ovelhas, adultas, maduras, para reprodução. Ponha o seu nome aí, eu ponho o meu nome aqui. Quem reproduz ovelhas são ovelhas maduras, aptas a fazerem isso. Missões têm nome. É o seu nome. É o meu nome. Não é o nome de missionário tal, de pastor tal, de líder tal. É o seu nome. Crente no Senhor Jesus, membro do corpo de Jesus, aqui na face da terra, enquanto estamos vivendo aqui. Precisamos de uma autorreflexão, amados. O quanto tenho espalhado e tenho espelhado a glória do Senhor.
Nós afirmamos aqui no começo, e é a afirmação da palavra de Deus: todo homem, toda mulher é um pequeno espelho da glória de Deus. Mas fato é, há antros na face da terra, há escuridades na face da terra, onde os espelhos estão sujos, opacos, sem brilho, sem polimento. Você conhece Jesus como seu Salvador pessoal? Então você é um espelho lustrado, limpo, reluzente, cintilante. Deus olha para você e vê em você a sua glória, não manchada, não suja. Nós precisamos levar aos antros da face da terra, às regiões de escuridade do globo, a mensagem de salvação na pessoa de Jesus. Porque o sangue do Senhor, assim como em mim, assim como em você, lustrará aqueles espelhos. E lá haverá um cintilar, um reproduzir, um reflexo da glória do Senhor também. Como há em você, como há em nós. Precisamos de uma autorreflexão, minha, de per si. Eu não tenho que fazer uma auto ou uma avaliação da minha esposa, ou do meu marido, ou de meus filhos, ou pais. Cada um de per si precisa fazer uma autoavaliação. Olharmos para o nosso coração e procurarmos concluir, e honestamente, diante de Deus: tenho espalhado a glória do Senhor? Tenho espelhado a glória do Senhor? Pois missões tem nome, é o seu nome. Missões tem nome, é o seu, irmã. Missões tem nome, é o meu nome. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que o plano que o Senhor estabeleceu na eternidade é um plano que logra êxito, sem dúvida alguma. Haja vista nós aqui reunidos. Louvamos o teu nome muito, porque homens, mulheres, no passado, espalharam e espelharam a glória do Senhor. E nós pudemos ver estes raios, e nós pudemos perceber esta glória, e o Espírito Santo do Senhor trabalhou em nosso coração. E hoje estamos aqui, como pequenos espelhos da glória do Senhor, espelhos limpos pelo sangue de Jesus, espelhos lustrados, lavados na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome por Jesus, louvado seja o teu nome pelo teu amor, ó Pai, que nos alcançou. Mas entendemos e sabemos, e há convicções, pelo que já temos caminhado com o Senhor, pelo que já conhecemos da tua palavra, que agora é a minha vez, agora é a nossa vez de provocarmos o espalhar e o espelhar da tua glória. Que homens e mulheres que têm os seus corações enegrecidos, corações que não refletem muito bem a glória do Senhor, corações para onde o Senhor olha e não se vê com mais clareza. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a espalharmos e espelharmos a glória do Senhor nesses lugares de escuridade, de escuridão, nesses antros da face da terra. E muitos destes, ó Pai, estão muito próximos de nós. Talvez dentro da nossa casa, talvez no nosso trabalho, provavelmente. Nossos colegas de turma na faculdade, no 2º grau, vizinhos, o clube. Ó Deus, que queiramos espalhar, que queiramos espelhar a glória do Senhor até essas pessoas. Ajuda-nos nisto, ó Pai. Somos homens e mulheres falhos, pecaminosos. Somos feitos de um barro muito ruim, uma qualidade sofrível. Mas é exatamente nesse barro, com esses vasos, é que o Senhor atua e trabalha e os enche, e a tua glória é ainda maior.
Usa-nos, ó Pai. Conscientiza-nos. Ajuda-nos a tirar as escamas dos nossos olhos, das nossas mentes. E que percebamos, e que concluamos, e que assumamos que missões têm nome. É o nosso nome. Abençoa-nos neste sentido, ó Pai. Rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém, Senhor. Cerca de um mês foi lançado através do boletim um desafio. Você recebeu um material onde deveria preencher e aceitar o desafio para o ano de 2015 com o Ministério de Missões da Igreja. Ele tem um espaço para o seu nome. Crendo que você já o preencheu, se não preencheu, ali próximo tem. Eu queria dar a você um tempo para isso. Nós vamos orar. Eu quero ler um texto da Bíblia antes e depois há canetas aí no banco. Você pode usar essa caneta para fazer o seu desafio. Nós vamos orar e depositar no gasofilácio o seu desafio de fé para com o Ministério de Missões. Por favor, abra Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Aparecem aí 5 verbos, do 1º até o 8º. Eu não vou ler, apenas fazer menção deles. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Versículo 2: reparte com 7 e ainda com 8. Versículo 6: semeia, pois não sabes as obras de Deus. Versículo número 8, finalzinho dele: lembre-se que há dias de trevas. Lança o teu pão. Não coloque a sua confiança nele. E diz que ele vai voltar. Diz que o pão lançado sobre as águas retornará. Mas nós não lançaremos para que ele retorne para nós, mas para que ele retorne, para que dê frutos. A intenção é essa. Reparte com 7 e ainda com 8. Não retenhas, é perda. Semeia pela manhã e à tarde, não repouse a tua mão. Você não sabe qual vai prosperar. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas. Serão muitos, diz aí. Eu queria agora dar um tempo. Nós vamos orar e dar um tempo para que você possa, se não preencheu ainda, preencher o seu desafio, compromisso de fé que você assumiu com missões. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, a Tua palavra falou ao nosso coração, se alojou em nossa mente, e eu creio que fará o trabalho para o que, pelo Teu Espírito, ela foi trazida a nós. Pedimos ao Senhor que essa palavra ecoe muito tempo e mude a nossa forma de pensar e de agir.
que saiamos da planície de Sinear, onde há comodismo, onde há tranquilidade, onde há uma relativa segurança, e partamos para a obediência ao Senhor, que é nos espalhar, espelhando a glória do Senhor. Pedimos, ó Deus querido, que essas ofertas que serão depositadas pela fé agora sejam instrumentos que o Senhor vai estar usando para a bênção a esses missionários que estão espalhados. Que eles possam espelhar com facilidade a glória do Senhor. Mexa conosco, com a nossa posição, para que façamos a mesma coisa aonde nós estamos. Pedimos tua graça a esse respeito em nome de Jesus. Amém. Amém. Dona Zélia, o Domingos e a Di podem ajudar se você ainda não fez o seu compromisso. Esse compromisso não é com a igreja. Esse compromisso não é com o Ministério de Missões local. É com missões, naquilo que nós ouvimos de Deus, tanto pela manhã como agora, acerca de missões ter o nome, o meu, tem a minha cara, tem tudo a ver comigo e com o que Deus tem para outras pessoas através de mim. Amém? Vou dar a você 20 segundos. A Dona Zélia, o Domingos, tem papel, a Di também tem. Tem canetas aí, tá bom? Em seguida nós vamos cantar um cântico e devolver 450 e depois o coral. O hino 450. O Milton vai nos ajudar com isso. E você vai trazer o seu compromisso com missões. Hino 450. Ceifeiros somos nós fiéis. Enquanto eles cantam, podem trazer e colocar no gasofilácio o seu compromisso. É um compromisso de fé, para durante todo o ano 2015. Missões tem um nome, o meu nome, o seu nome. Tem uma cara, a minha cara. Tem dons, os que o Senhor me deu. Ver a obra
atender. A noite em breve vai descer. Conosco toma o teu lugar e com Jesus vem trabalhar. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Amém. Quero convidar a Miriam para que viesse aqui à frente, orar ao Senhor, agradecer os irmãos que aceitaram o desafio. Esse compromisso ele vai continuar até o final do mês, desde dezembro. Você pode pegar, orar, assumir o seu compromisso de fé e trazer para o gasofilácio. Por favor, Miriam. Depois da oração. Obrigado, ó Pai, pelas mãos que vieram estender aqui o compromisso para 2015. Obrigado, ó Pai, pelo apoio que nós tivemos esse ano, pelas pessoas que cumpriram o compromisso e que possamos ter honrado o sustento dos nossos missionários. E pedimos, ó Pai, que aqueles que não o fizeram, que pensem o que eles podem estar assumindo no próximo ano, para que a gente assuma mais compromisso com mais missionários, ó Pai. E também aumentar o que nós fazemos. Muitos necessitam de nós. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento, pelo culto, pela mensagem que o Senhor nos trouxe. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Coral.
nos colocar em pé, por gentileza. Mais uma vez queremos agradecer que você veio cultuar o Senhor Jesus e pedimos a Deus que essa palavra ela ecoe dentro da sua mente e que proporcione mudanças e que leve-nos à inquietação que produz essa mudança. Quero pedir que os irmãos orem. Quero convidar o pastor Roberto Matias, que vem aqui à frente orar. Encerrando assim a nossa reunião. Após a sua palavra, estaremos impetrando a bênção apostólica. Por favor, meu irmão. Senhor nosso Pai, receba a nossa gratidão por esta noite, por este culto abençoado, por esta palavra vinda diretamente do trono da glória para o nosso coração. Que esta palavra continue entronizada em cada coração, Senhor, e que nós possamos sair daqui diferentes da maneira que adentramos e dispostos, Senhor, a verdadeiramente seguirmos a ordenança do Senhor, que diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Senhor, em nome de Jesus, tira-nos do nosso comodismo, Senhor, e que a partir de agora nós possamos sair daqui renovados e preparados e dispostos a fazer a Tua obra. E não esperarmos, Senhor, termos condições de atravessarmos a fronteira para fazermos a obra. Porque a missão começa na nossa casa, começa com a nossa parentela, começa com a nossa vizinhança, começa no veículo de condução. Então, Senhor, ajuda-nos verdadeiramente a estarmos na Tua presença e seguirmos as Tuas ordenanças e a Tua palavra. E que o nosso testemunho vivo todos possam sentir a partir de hoje, ao olhar para nós, que antes até de abrirmos os lábios, que todos possam olhar para nossas vidas e sentir o espelho de Cristo, sentir a visão de Cristo, sentir a face de Cristo através da nossa face. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos agora, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua segurança, debaixo do Teu amor, e nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Queremos de todo o coração agradecer o pastor João Luiz, sua esposa Denise. Muito obrigado, muito obrigado. Deus os conserve em perfeita paz e continue a usá-los por onde o Senhor passa. Deus possa abençoar esse povo que aqui está, nos despertando a um espírito de obediência. Que nós entendamos que nós fomos alcançados para alcançar outros. E que isso nos incomode, a ponto de não resistirmos e cumprirmos a ordem do Senhor. Deus abra portas para que isso seja cumprido em nossa vida e através dela. Que o Senhor os acompanhe, os abençoe. Que fortaleça os laços de família que os irmãos possuem. Deus possa confirmar a direção sobre a vida de cada um dos irmãos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo e toda a provisão do Espírito Santo seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda esta terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.
aconteceu.